A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Dom Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro de Provérbios, do capítulo 11 ao capítulo 15. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entra neste canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Provérbios, capítulo 11. Balança enganadora. Balança enganadora é abominação para o Senhor, mas peso justo é o prazer. Em vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos sinceros guiará, mas a perversidade dos falsos os destruirá. De nada aproveita as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso pela sua falsidade cairá. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Morrendo o homem ímpio, perece a sua expectação. A esperança dos injustos se perde. O justo é libertado na angústia, e vem o ímpio para o seu lugar. O hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento. No bem dos justos exalta a cidade, e, perecendo os ímpios, há júbilo. Pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derrubada. O que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado. O praguejador revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém em oculto. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão dos conselhos há segurança. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece aos que dão as mãos estará seguro. A mulher graciosa guarda a honra como os violentos guardam as riquezas. O homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. O ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia haverá galardão fiel. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal vai para a sua morte. Abominação ao Senhor são os perversos de coração, mas os de caminho sincero são o seu deleite. Ainda que junte as mãos, o mal não ficará impune, mas a semente do justo será liberada. Como a joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. Desenho dos justos é tão somente para o bem, mas a esperança dos ímpios é a indignação. Alguns há que tão generosamente e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas a bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. O que cedo busca o bem, busca favor, mas o que procura o mal, esse lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. O que perturba a sua família herdará o vento, e o tolo será servo do entendimento de coração. O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Eis que o justo recebe da terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. Capítulo 12. O que ama a correção, ama conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é brutal. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem que de intenção perversa, ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios engano. As palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos o livrará. Transtornados serão os ímpios e não subsistirão, mas a casa dos justos permanecerá. Cada qual será louvado segundo o seu entendimento, mas o perverso de coração estará em desprezo. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos, do que o que se vangloria e tem falta de pão. O justo tem considerações pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue aos preguiçosos é falta de juízo. Deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. O ímpio se enrosca na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Cada um se fartará do fruto da sua boca, e da obra das suas mãos o homem receberá a recompensa. O caminho do tolo é reto aos seus próprios
olhos, mas os que dão ouvidos ao conselho é sábio. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano. Há alguns que falam como que a espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um só momento. No coração dos que maquinam o mal há engano, mas os que aconselham a paz têm alegria. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas ao ímpio ficam cheios de problemas. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. O homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a astúcia. A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. O justo é mais excelente do que o seu próximo, mas o caminho dos ímpios faz errar. O preguiçoso deixa de assar a sua caça, mas ser diligente é o precioso bem do homem. Na trilha da justiça está a vida, e no caminho da sua vida não há morte. Capítulo 13. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Os que guardam a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma do diligente se farta. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio faz vergonha e se confunde. A justiça guarda ao que é de caminho certo, mas a impiedade transtornará o pecador. Alguns que se fazem de ricos e não têm coisa nenhuma, e outros que se fazem de pobres e têm muita riqueza. O resgate de vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve ameaças. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Do orgulho só provém a contenda, mas os que se aconselham se acha sabedoria. A riqueza que procede da vaidade diminuirá, mas a quem ajunta com o próprio trabalho aumentará. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será recompensado. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. O bom entendimento alcança favor, mas o caminho dos infiéis é áspero. Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo expõe a sua loucura. O que prega a maldade cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas ao que guarda a repreensão será admirado. O desejo alcançado alegra a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os loucos. Os que andas com sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. A lavoura dos pobres dá abundância de mantimento, mas alguns há que se consomem por falta de juízo. O que não faz uso da vara odeia o seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. O justo come até ficar satisfeito, mas o ventre dos ímpios passará necessidade. Capítulo 14. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos o despreza. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Não havendo bois, a manjedoura fica limpa, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma. Para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Desvia-te do homem sensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a astúcia dos tolos é engano. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. O coração conhece a sua própria dor, e o estranho não participará da sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Há um caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dele são os caminhos da morte. Até no riso do coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. Nos seus caminhos se fartará os que se extravia, mas o homem bom se fartará de si mesmo. O simples dá crédito à palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se
compadece do mal, mas o tolo se encolariza e dá-se por seguro. O que se indigna à toa fará doidices, e o homem de mal intentos será aborrecido. Os simples herdarão a astúcia, mas o prudente serão coroados de conhecimento. Os maus inclinam-se diante dos bons, e os ímpios diante das portas dos justos. O pobre é aborrecido até pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos. O que despreza o seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura não erram os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza, a astúcia dos tolos é só estultícia. A testemunha verdadeira salva vidas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Na multidão dos povos há a magnificência do rei, mas na falta do povo a ruína do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra sua loucura. O coração feliz é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que compadece do necessitado o honra. Pela sua própria malícia é lançado fora o ímpio, mas o justo até na morte se mantém confiante. No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. A justiça exalta os povos, mas o pecado é o opróbrio das nações. O rei se alegra no servo prudente, mas o pobre que o envergonha cairá ao seu furor. Capítulo 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama astúcia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua benigna é árvore da vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramam conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. Sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas os que seguem a justiça ele ama. Correção severa há para os que deixam a vereda, e os que aborrecem a repreensão morrerá. A sepultura e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. O escarnecedor não ama aqueles que o repreendem, nem se chegará aos sábios. O coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de astúcia. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. O homem iracundo suscitará contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas as veredas dos retos é bem aplanada. O filho sábio alegra o seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. A astúcia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselhos, eles se firmam. O homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a teu tempo. Para o entendimento, o caminho da vida leva para cima, para que não desça a sepultura. O homem derruba a casa dos soberbos, mas estabelece o termo da viúva. Abomináveis são para os senhores os pensamentos do mal, mas a palavra dos puros são aprazíveis. O que agir com avareza perturba a sua casa, mas o que aborrece presentes viverá. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca do ímpio derrama em abundância as coisas más. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. A luz dos olhos alegra o coração, a boa notícia fortalece os ossos. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. O que rejeita a correção menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno, Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou neste canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar o conhecimento, a palavra de Deus, através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão e irmã que entrou neste canal para acompanhar a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.